Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui estamos, 28 de dezembro de 2025, agora, 18 horas e 46 minutos aqui, ouvindo minha voz duplicada. Que legal, voz bonita aí para você. Do meu lado esquerdo, Eliana, do meu lado direito, Rafael. E estamos aqui na apresentação Colheita Final. Eliana. Boa noite, amados. Colheita final, plataformas Cosmos Centro. Você que chegou até aqui, abraço o que é seu. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e ajusta-se aí na cadeira que as notícias não param. Já vai dando seu like, seu joinha, convidando só todo mundo para essa live, porque é término final do fim. Colheita final. Joio e trigo. Lei de causa e efeito. Então, por vidas e vidas, é se falado do fim dos tempos, do mundo, daquela hora, daquele momento, apocalipse. Muitas denominam de várias formas, mas o fato é que existem ciclos, e esses ciclos têm começo, meio e fim. E o joio e o trigo, vocês também cansaram de ouvir, aí é muito falado na Bíblia e em vários livros religiosos, né, com cunho religioso, que haveria um momento em que o trigo seria colhido e que o joio, ali no meio, também seria colhido. São bem parecidos quando crescem, mas quando são adultos, já em fase madura, mostram exatamente o que são. E chega uma hora que fica visível a qualquer um, até que não entende de agro, de plantio, que são duas coisas muito distintas. Então, nós estamos percebendo, dentro e fora dos coletivos, é muito importante isso, sempre entender que não é sobre o outro, é sempre sobre mim ou sobre nós. Nós estamos vendo agora, dentro e fora dos coletivos, quem é joio, quem é trigo, porque o momento final é a transparência é total, não tem como fugir. E também a gente ouviu muito falar em lei de causa e efeito, ou colheita. Então, trazemos aqui uma pauta que não é nova, é muito antiga, mas ninguém nunca tinha trazido o resultado final delas. Por que mesmo? Porque não havia ainda chegado à sua data limite. Porque tem data para tudo. Tem limite para tudo e tem um espaço para que esse limite se transforme. E nós chegamos ao limite e ao espaço aonde a data final se revela, se revelou. E hoje nós vamos tratar desta colheita de um fim de ciclo. Se você chegou até aqui e conseguiu manter o seu réu primário, assim na terra como no céu, que não pense que porque eu não matei ninguém, não roubei ninguém aqui ao ponto de ser levado algemado a uma cela. Então eu mantive meu réu primário, está tudo bem, mas manteve embaixo e em cima. E quantas vezes o seu espírito, a sua alma, a sua energia, a sua matéria roubou, matou e assassinou em cima por frutos da sua inexperiência embaixo em lidar com sentimentos e emoções tais como inveja, despeito, ansiedade, depressão.
Tudo isso você mandava para cima, mantinha lindamente seu réu primário embaixo, mas dava energia para que suas consciências violentassem as leis cósmicas dia e noite. E assim, você não tem a sua carta branca. Você talvez arreu primário só no vestido, em nenhuma outra consciência. Você talvez já réu primário só em chão. São 7 oitavadas que ficaram para cima, dentro das zonas onde você teve aí as transgressões. E a lei de causa e efeito, assim como é ligada de baixo para cima, que disse o Cristo, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Muitas vezes você ligou angústia, desespero, depressão, ansiedade, inveja, fobia, tristeza, vitimismo, todo e qualquer tipo de sentimento, e tornou seu espírito, alma, em criminosos cósmicos. Como é que arruma isso agora, Eliane? Nós estamos encerrando um ciclo para iniciar outro. E vamos ainda tratar muito disso, que a lei de causa e efeito liga de baixo para cima. O encerramento do velho, fim do último ciclo sombrio, a saber, tinha ciclos trevosos, tinha ciclos sombrios e tinha ciclos escuros. Tivemos 4 ciclos sombrios. Os sombrios eram os piores, eram os trevosos e os escuros. O trevoso, ele já chega, ele é feio, ele é agressivo e você já percebe logo e se afasta. O escuro, às vezes não tem tanta luz, você não consegue ver muito bem, e à noite todos os gatos são pardos. Mas o sombrio, ele faz sombra. Ou ele vive à sombra do outro, empolerado, ou ele faz sombra para o outro. Sabe o que é sombra? Né? Fazer uma sombra aqui, ó. Eu não vou deixar o outro enxergar essa live, ele vai ficar na sombra. Ou ele vai ver e eu fico na sombra dele por trás. E vou mamar na teta de tudo que ele deixa ele didatizar. Deixa ele ver live, deixa ele estudar e depois dá um resuminho para mim em poucas palavras. Os sombrios eram os piores. E os últimos 4 ciclos eram sombrios. Vocês percebem que eu estou aqui num esforço monumental para falar. Olha a condição com que eu cheguei nesse fim de ciclo. Imaginam o estado da lei de nada, porque é de baixo que liga. Se eu não estou conseguindo quase falar aqui embaixo, imagina ela em cima, né? Mas pensa na alegria, não, nem no contentamento, mas no amor e na leveza de dever cumprido, né? Eu não estou habilitada e nem permitida a fazer lives. Até no mínimo março. Aparecerei poucas vezes. Mas as 12 rondas ninguém trouxe, como Lady Nada e Eliana, e ninguém sabe explicar tudo o que aconteceu. E foram abertas pelo comando de voz dela e vão ser encerradas também pelo comando de voz dela, para que a gente respeite o ciclo cósmico. E este é um decreto, é uma ata, é uma carta, é um documento cósmico de finalização nunca antes entregue, e muito menos sequer algo daqui entendido da maneira adequada.
Eu quero que vocês deem um joinha aí, se estão entendendo isso, se estão ouvindo isso bem. E eu creio que nós não temos frequência ainda para ler essa carta. Você podia fazer o favor de frequenciar e que você aí do outro lado desse as devidas respirações, porque nós estamos numa sala de governo. Isso é uma assembleia aberta e pública, onde todos aqui neste agora estão participando, validando, votando, e é preciso ter energia suficiente para compreender, entender e validar. E muitos verão isso em espaços diferentes, mais adiante, entenderão no seu tempo, validarão no seu tempo, porém, as 12 rondas estão encerradas. Não há mais nada a fazer. Povo do Corte, live, plantão Nova Terra, Gaia. Elas agora cede para Gaia, menina dos olhos de Deus, os plantões. Assembleia aberta do governo cósmico, fim de ciclo das 12 rondas. Porém, elas foram aplicadas nos 12 superuniversos, nos 12 raios e nas 12 matizes que permanecem. Somente as rondas se encerram. Dentro da fenda do presente, de março de 2002 a março de 2025, onde foi dividida toda a história do cosmos, contando todos os tempos, passado, presente, futuro, futuro perfeito, mais que perfeito, passado indicativo, aquela coisa arada toda, foram delimitados para este orbe, com seus quadrantes, 23 anéis, para que as almas darem limites às suas famílias cósmicas, e 23 espaços para espíritos resolverem a história de sua ancestralidade. Quer entender mais sobre isso? Curso Calendário Cósmico. Procure o Cristiano, por favor. A anistia foi facultada em 5 de março de 2018 para toda a humanidade. Eu disse toda a humanidade, eu não disse coletivo. Independente de quem serviam, inclusive quem serviam aos sombrios, a anistia também foi para eles. E foi retirada também de todos em 23/9 de 2025, inclusive do coletivo amoroso, que perdeu o amor no final, né? E o autoconclave iniciou as entregas de relatórios em 13 de novembro de 2025, também para todos. Por que ainda vejo tanta coisa? Ué, começou agora? Miguel, as gavetas, agora que a anistia foram tiradas, por que vocês estão com pressa de ver o outro lá ser preso, etc. Tá? Por essa ocasião, Miguel desceu com a caderneta de pendências e iniciou as cobranças. Porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Não nesta vida, mas em todas as vidas. Ainda em novembro, Ogum e Minotauro se uniram a ele, e Sanadá em dezembro. Eles usam como base principal a lei de causa e efeito,
lei da colheita, como disse o Cristo. E aqui, nesse fim de ciclo, não cabe dosimetria. Início oficial. Dimensão da vida 13. É 13ª dimensão da vida. Início oficial. Ronda 13. Princípio da nova história. Matiz 13. Rosa Leal. Raio 13. Superuniverso 13. Por fonte das fontes e Eliana. A dimensão 13, ronda 13, pertence todo o plano e projeto e tudo que vai se viver nela para todo o cosmos, inclusive as outras matizes, os outros superuniversos, os outros raios. É projeto da fonte das fontes e Eliana e suas consciências. Inicia-se agora, né? Já os contratos de trabalho e a entrega de pastas de ministérios para a Ronda 13. Em 28/12/2025, nas plataformas Cosmos Centro, em nenhum outro lugar do Cosmos, na sala das reuniões abertas, nessa e em nenhuma outra do Cosmos, no canal Cosmos Centro, neste e em nenhum outro. Quem é ela na fila do pão? É esta que fala e a NASA obedece. E a notícia tem que acontecer. E não é no tempo de ninguém, nem de vocês e nem meu. É no espaço adequado, onde tudo se resolve, dentro da lei divina. Muito bem, pessoal. Então, ainda dentro da pauta da separação do joio e do trigo, do entendimento do que verdadeiramente está sendo falado sobre sombrio, nós vamos abrir e revelar pouco a pouco, mas aqui o mais importante sobre a caixa preta de Sananda, colheita final. Lady Nada agradece a Eliana por ser boca de Deus em chão, de uma forma consciente que ninguém nunca antes foi, e também por encerrar de uma vez por todas a praga, a peste e a doença do jogo, ao qual Sananda, junto com Lúcifer, alimentaram na 12ª dimensão da vida por éons e éons. Ela já tinha acabado com a doença e a peste, e a praga do jogo maligno, entre aspas, que Lúcifer sustentava. Agora, ela fez o mesmo com o lado benigno, entre aspas, que Sananda sustentava. Mas com a vida não se joga, não se brinca, nem pelo bem, nem para o mal, e nem de forma nenhuma. A vida é para ser vivida em esplendor e graça. E o esplendor e na graça, a palavra jogo não tem espaço. Canalizado 28 de dezembro de 2025 por Eliana, 11h44 da manhã. Lady Nada foi levada para o laboratório de botânica, onde, a pedido da mesma e entendimento com a Eliana, que é a melhor opção, está sendo feita toda uma varredura, uma limpeza de tudo que se imaginar, cauterizações a partir do ventre, mas em todo o corpo de Lady Nada, de todo e qualquer tipo de emoção, contato, lembrança, tudo relacionado a Sananda.
porque ele havia largado algo nela como uma peste ou uma praga, e nada dele pode sobreviver. Então ele está se submetendo a todo esse tipo de cirurgia para todo e qualquer tipo de limpeza em todos os tempos, limite, espaço e nada de Sananda pode sobrar. Informações e canalizações dele trazidas por Lady Nada e Eliana ficam apenas com um cunho histórico e nada mais. 28/12/2025 por Eliana, 11 horas e 38 minutos. Sananda foi considerado e entendido agora como algo contagioso, mas uma doença ruim, não algo bom. E isso deve ser apagado, esse tipo de emoção, de todos os coletivos. 28/12/2025 por Eliana, 11 horas e 39 minutos. Então, entender a caixa preta de Sananda é entender que na 12ª dimensão existia um jogo onde Sananda subia lá e este jogo ele jogava com Lúcifer. E agora está sendo decretado fim de jogo. Na 12ª dimensão da vida, eram chamados de essas mesas de jogos evolutivos da vida. É isso que está sendo encerrado. E numa ponta, numa cabeceira, representando o que era chamado de mal, sentava sempre Lúcifer. Na outra ponta dessa mesa, na cabeceira do bem, sentava-se sempre Sananda. Nesse movimento dos jogos, Sananda acreditava que jogando haveriam chances de ele vencer, mas como vencer um jogo que nem ele conheciam as regras, porque não há regras. A cada vez que sentava, Sananda era enganado, ludibriado, era era manipulado e era obrigado a entregar a vida de outros, a acrescentar novas informações, mudar novos critérios, pois ele sempre acreditava que podia vencer. E o que que nós entendemos? E o que Rafael fala há alguns meses aqui? Eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Ou seja, Rafael não joga. E houve momentos também que foi decretado em live. Não jogo. E não haverá jogo. Pois se você automaticamente não joga, você já é o vencedor. E os efeitos colaterais disso vinham dos cargos, onde a Mirá trouxe os bons e os ruins aqui para dentro, e não havia necessidade, pois fazia parte desse jogo. Se não há jogos, não há necessidade de trazer os bons e os ruins. Por isso, pois esse efeito colateral nós testemunhamos no dia 8 de janeiro de 2023, onde idosas, velhinhas com bíblias debaixo do braço, aposentados, profissionais liberais, em nome da pátria, foram acusados de crimes que nunca existiram. E este cenário reverbera até hoje. E lá naquele momento foi pedido uma anistia. E o que surgiu? Uma dosimetria. Mas aceitar anistia e aceitar dosimetria é acreditar que houveram crimes e não há crimes. E quando alimentou esses cargos aqui dentro do coletivo, através desse procedimento, o coletivo amoroso se achou perfeito, superior, se achou acima de tudo.
E agora, o coletivo amoroso perdeu também essa anistia e não haverá dosimetria e está precisando galgar sozinho essa escadaria e buscar sozinhos dentro da sua jornada. Precisa ser feito. E no dia 22/12/2025, a Shivani informou que em 23 de dezembro de 25, à meia-noite, a guarda celestial ou guarda celeste da Fonte das Fontes tomou posse do Brasil em definitivo. Então, é entender que o período dado para todo esse procedimento de anistia iniciou em 5 de março de 2018 e encerrou dia 23 de setembro de 2025. E a partir deste momento, por essa ocasião, em setembro de 25, Miguel desceu com a caderneta de pendências e iniciou as cobranças. Miguel comunica: nada se aproveita do velho, ou seja, as 12 rondas, nada se aproveita. Por 12 rondas, houve oportunidades de os porcos retornarem sempre à sua condição original, por mais que o certo fosse feito. Ou seja, retirávamos os porcos do chiqueiro, lavávamos os porcos, dávamos condições aos porcos. O que os porcos, na primeira oportunidade, faziam? Retornavam ao chiqueiro. E o que está sendo feito agora? Agora, Miguel, junto a Sananda, Odin e Minotauro, estão encerrando a sujeira. Sananda. Agora, Miguel, junto a Sanadá, Odin e Minotauro, estão encerrando a sujeira de todos os elmos. Ou seja, não há necessidade de tirar os porcos. Será destruído o chiqueiro. E assim é, por Cristiano e Rafael, 28 de dezembro de 2025, às 15h40 da tarde. Esse é um comunicado, é uma live para ser curta, para ser vista, revista e encomendada, entregue, mostrada. E a pergunta é: mas quem são eles na fila do pão? Mas o que é isso tudo que esta mulher está falando? Eu acredito, eu não acredito? E o que isso me importa? E o que me prejudica ou me beneficia? Eu só quero lembrar uma coisa para vocês. Eu nunca joguei e nem tenho interesse. E também nunca fiz questão que crescem, acreditassem, validassem, ou nunca coloquei nenhum dos conteúdos para rebate com algum livro que tem aí, ou religião, ou com outro guru ou mentor, que está falando diferente. Isso não me importa. Eu trago da fonte das fontes e entrego. Só quero lembrar vocês um detalhe, que há mais de 2000 anos atrás, Yeshua dizia coisas e era ridicularizado e foi assassinado, inclusive, né, antes, na metade do seu ministério. Nem deu para falar tudo, mas eu consegui entregar tudo, tudo, em mais de quase 3.000 lives, mais de 100, 110 cursos, não sei quantos cursos privados, mas tem tanto material, 37 livros, espalhado pelo mundo inteiro, nem querendo agora o povo consegue apagar esse conteúdo. Mas o detalhe é quem está ouvindo agora, ou vai ouvir depois, ou sei lá quantos mil anos vai levar para deglutir tudo isso. É só lembrar que quem criticou o Rio de Eixo, etc., está onde mesmo? E as palavras dele estão ecoando até hoje, não é? Então, seja inteligente e evoluído, assimile pelo coração e busque, junto aos conteúdos da plataforma que estão todos aí, como fazer para você mesmo ir à sua fonte, voltar para casa e voltar para a fonte própria e trazer as suas verdades, para que a verdade do outro não te confunda, não te incomode, não te dê gastura. Então, traga a sua própria. Mas, para isso, tem um caminho a ser feito. Encerrar 12 rondas
Onde está todo esse conteúdo? Nas plataformas. Faz o caminho e vem ser você. Quem é ela na fila do pão? Eu sei quem eu sou na fila do pão. Lei de nada. Espírito infinito, materno, criativo. E junto com o Filho Mestre Pai Criador do cosmos inteiro, de todos vocês e de tudo que existe, com exceção de mais 3, e que essas 3 também estão jurisdicionadas a ele, deveriam ter um pouco mais de entendimento quando o careca abre a boca e fala. E ao lado agora de Sanadá, a nível de espírito, meu bisneto, que foi aquele que sempre fez proezas, e era de quem Sananda roubava todas as tecnologias, inclusive esse vestido, que eu mesma, Eliana Lei Nada, arranquei de Sananda e devolvi a quem de direito. E muitas coisas tais como essa estou fazendo em chão com as minhas próprias mãos. E nada e nem ninguém pôde me deter até hoje. E digo, não vão conseguir, até o dia em que eu mesmo queira parar. E é um pouco difícil disso acontecer, porque eu sou o espírito mais evolutivo do cosmos. E para nós não existe a palavra parar. Boa noite. Boa noite. Boa noite.